Alô, você chegando junto para mais uma questão comentada. Vamos ver aí uma questão da banca VUNESP, uma questão de 2024, sobre concordância verbal. E mesmo que você vá fazer um concurso que não seja dessa banca, que é uma boa fonte de treinamento, a banca VUNESP. Eles têm um tom de cobrança que é muito parecido com muitas bancas, porque ele tem uma linha mais tradicionalista do que modernosa, como, por exemplo, a FGV. Então, a questão sobre concordância verbal é essa aí, ó. Assinale a alternativa em que a frase construída a partir do texto que nós não lemos, apresenta concordância de acordo com a norma padrão. Quer dizer, nós temos que procurar aquilo que está correto, né? Então, a alternativa correta. Pause a sua tela, tente resolver com seu conhecimento prévio, só depois você vem aqui comigo. Vai lá. Muito bem. Concordância, né, é alguma coisa que, obviamente, se chama, tem esse nome, porque tem a ver com acordo, né? E observem aí na tela que eles colocaram: a concordância está de acordo. Então, vem aqui. Quando a gente fala de concordância, tem dois níveis que eu quero que você anote a título de revisão. Então, quando a gente fala desse mecanismo, que é considerado um mecanismo de coesão textual, a gente sempre coloca, né, que concordância, como o próprio nome sugere, é uma relação de acordo. Toda vez que uma pessoa está de acordo com a outra, ela está em concordância. E nós temos dois padrões. Um chamado concordância nominal, outro chamado concordância verbal, que são coisas que você muitas vezes vê nos editais. Vem lá, sintaxe de concordância nominal e sintaxe de concordância verbal. Cai muito mais concordância verbal do que nominal. Mas só para você entender, vamos continuar a anotação, a chamada concordância nominal é um acordo que se faz entre o nome, que é a classe gramatical representada pelo substantivo, tudo que existe tem o nome, e o termo que caracteriza esse nome, que é o chamado adjetivo. Todo adjetivo caracteriza. Então, quando eu tenho homem, que é um substantivo, eu devo caracterizá-lo como educador. Quando eu tenho mulher, que é um substantivo feminino, eu devo caracterizá-la como educada. Isso é a relação de concordância nominal. Vamos anotar? E aí, quando então a gente tem essa relação de concordância nominal, eu posso colocar pessoas esclarecidas. Observem que o substantivo pessoas é feminino plural e esclarecidas por esse motivo também vai ser colocado como feminino plural. Agora, a concordância verbal é aquela que vai envolver o verbo, que vai ficar no singular ou no plural, dependendo do sujeito que esse verbo tiver. O sujeito é o termo sintático que determina a flexão do verbo. Quando eu tenho um sujeito no singular, o rapaz, eu tenho um verbo no singular, chegou, cansado. Quando eu tenho um sujeito no plural, os indivíduos, o verbo fica no plural, apareceram na festa. Então, diante disso, vamos anotar um exemplo aí de concordância verbal mais uma vez. Então, eu vou colocar que as empresas cresceram neste ano. Então, ao dizer que as empresas cresceram, as empresas é um sujeito plural, cresceram é um verbo que está no plural. Então, aí está o mecanismo de concordância verbal. Bom, voltando à nossa questão, olha aí, o jogador, na letra A, cria oportunidades ofensivas aos companheiros, as quais lhe garante muito respeito. Bom, eu tenho aqui o verbo criar no singular. Ele está certo, porque quem cria é o jogador. Quando eu tenho aqui garante,
quem é que garante muito respeito? O jogador cria oportunidade. Oportunidades. Esse as quais que está aqui representa as oportunidades. Então, para a gente não ter que repetir a mesma palavra, muitas vezes a gente substitui por um pronome. O as quais é um pronome relativo. Então, o jogador cria oportunidades ofensivas, as quais, então, as oportunidades ofensivas na tela, elas não lhe garantem, as quais lhe garantem. Então, oportunidades não garante, oportunidades garantem. Por esse motivo, a letra A, se você marcou, você não acertou. Na letra B, as habilidades versáteis do jogador o tornam um importante exemplo de liderança. Eu tenho aqui, ó, tornam. Que você pode achar que está errado, porque tem um O aqui, ó. Só que o O, ele não é o sujeito do verbo. O que se quis dizer é que as habilidades do jogador tornam o jogador um importante exemplo. Vamos lá na tela de novo? Esse O é de novo, para não repetir. E aí, não é o jogador que tornam, mas olha, as habilidades tornam esse jogador um importante exemplo de liderança. Se você marcou a letra B de bola, você acertou, né, essa questão. O que acontece de problema na letra C? Eu tenho aqui o influenciaram. Um dos maiores cestinhas da história do esporte, influenciaram. Você está percebendo que o sujeito é enorme? E quando eu estou falando, né, desse sujeito, alguém influenciou jovens. Só que esse alguém foi um. Eu não posso colocar que um influenciaram. Um influenciou. E aí, uma coisa que eu quero anotar com vocês é algo que às vezes a pessoa confunde. Vamos anotar um exemplo para você entender isso que eu acabei de mostrar para vocês na letra anterior. Quando eu falo assim, um grupo de jogadores viajou para o Japão. Quando eu falo que um grupo de jogadores viajou para o Japão, o que você está percebendo é que o sujeito inteiro, como aquele da letra C, é isso aqui tudo. E aí, essa palavra grupo é a palavra principal do sujeito que a gente chama de núcleo. Eu acho até que você fala assim, é engraçado, eu pensei que jogadores fosse o núcleo. Porque tem grupo de tanta coisa. Tem grupo de pessoas, tem grupo de jovens, tem grupo de oração, tem grupo de jogadores. Por que o núcleo é grupo e não são jogadores? Eu quero que você anote e que guarde. Sempre que você for fazer uma questão de concordância verbal, você corre o risco de encontrar isso aí. O núcleo, ele vai ser sempre o primeiro substantivo que aparecer na frase, ou se não tiver um substantivo, ele vai ser o primeiro pronome. Aqui, grupo, tem o artigo um grupo. Toda palavra precedida de artigo, ela é um substantivo. E sempre que eu tiver um sujeito grande, a primeira palavra significativa é o grupo. Daí, veja só, um grupo viajou. É um. Acontece que jogadores especifica o grupo. Então, vários jogadores fazem parte do grupo. Então, o fato de ele especificar esse grupo pode fazer que ele também sirva para determinar a concordância, que é o que a gramática chama de concordância atrativa. Isso quer dizer que eu também poderia dizer que os jogadores viajaram. Então, isso a gramática tradicional chama de expressão partitiva. Um grupo de jogadores, vários jogadores, fazem parte de um grupo. Uma manada de elefantes passou, a manada passou, mas uma manada de elefantes passaram.
Porque vários elefantes fazem parte de uma manada. Uma série de exercícios foi resolvida. A série foi resolvida. Mas vários exercícios fazem parte de uma série. Então, os exercícios foram resolvidos. Isso é o que a gente chama de concordância lógica e atrativa. Um detalhe também, o núcleo não pode ser jogadores, por causa desse dia aqui, ó. Núcleo é um termo que não pode ser preposicionado. Eu não posso ter preposição precedendo um núcleo de sujeito. O núcleo de sujeito nunca pode ser preposicionado, que é o que eu queria que você visse. Agora, na tela, o que acontece? Um dos maiores cestinhas da história do esporte. O núcleo aqui é singular. E eu não posso falar que vários cestinhas fazem parte de um. Como vários elefantes fazem parte de uma manada. Como vários jogadores fazem parte de um grupo. Como várias estrelas fazem parte de uma constelação. Então, se o núcleo não conseguir conter um especificador, eu não posso concordar com esse especificador. Porque vamos lá de novo. Um grupo um dos maiores cestinhas, estou falando de uma pessoa só. Não estou falando de vários cestinhos, vários jogadores dentro de um. Né? Então, é por isso que é singular. Com relação à letra D, eu tenho aqui uma expressão verbal. A equipe pode, tudo bem, a equipe pode, mas não é beneficiarem-se, não. Porque equipe é uma expressão que está no singular. Não está colocando a equipe de atletas. E mais, gente, quando eu falo nós, é plural, vamos sair. Eu não posso colocar que nós vamos sairmos. Eles devem participar. Eu não posso colocar que eles devem participarem. Então, o segundo verbo, ele não tem plural, como é o caso aí da letra D. Olha só, a equipe não pode beneficiarem, a equipe pode beneficiar-se. Então, aí, gente, nós temos um caso geral de concordância verbal. Se você vai fazer algum concurso da VUNESP ou de outra banca qualquer, eu acho que concordância verbal é um assunto que você não deve deixar de lado. Ainda que você tenha segurança em outros assuntos, mesmo na concordância, é sempre bom rever. Então, estou deixando aqui uma dica. No meu site, eu tenho um curso chamado Exercitando Português, chamado, tem um dos módulos dele se chama Concordância Verbal. Então, lá você vai encontrar toda a teoria de concordância verbal com 20 questões de concurso. Então, meu site está aí o endereço. Então, você anote, vá lá, você pode ter só esse tema, você pode comprar só esse tema, ou você pode comprar um combo com todos os temas de concurso, e como eu estou dizendo aqui sempre, o preço do combo é o preço de uma aula particular, com todas as matérias. Então, anote o endereço e faça uma visita, www.ricardoerce.com.br.